Você é psicóloga e está se perguntando: consigo ter a minha agenda cheia, completa, ser bem requisitada? Eu consigo ser segura em atendimentos clínicos? Bem, essas perguntas são feitas por diversos profissionais graduados em psicologia. Alguns são recém-formados, outros já são formados há muito tempo, mas não atuam na área clínica. Outros se formaram e nunca atenderam. Outros precisaram dar uma pausa na sua carreira. Enfim, eu não sei qual é a sua situação atual, mas eu te convido para vir descobrir no episódio de hoje do Psicologia Perinatal em Foco o que é preciso para uma psicóloga ser mais requisitada e segura nos seus atendimentos clínicos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Milena Bonfim. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Schiavo. Então, se você é psicóloga recém-formada ou não, ou se você já é formada, mas está fora do mercado há anos e quer retomar sua atuação na clínica, ou se você atua em outra área da psicologia, mas você quer migrar para a clínica, e não só, você quer ser mais requisitada e se sentir segura nos seus atendimentos, você está no lugar certo hoje, porque aqui você vai sair sabendo como se sentir mais segura para os seus atendimentos e ser mais requisitada, não só na sua região, mas no Brasil e fora dele também. Então, você não pode perder. Então, o objetivo da nossa live de hoje é justamente abrir esses horizontes, né, para esses questionamentos. Será que eu consigo? Será que eu posso? Como chegar nesse lugar de ser requisitado, de se sentir seguro? Então, vamos começar, né, Jéssica? Vamos lá com a primeira pergunta. Rafa, é possível uma psicóloga recém-formada se sentir segura nos atendimentos e ser muito requisitada antes mesmo dela completar lá os 5 anos de formada dela ou mais? Maravilha sua pergunta, né? Porque parece ser algo muito distante, né? Quando nós estamos saindo da graduação, uma coisa fica, né, que os professores falam bastante para nós, que é, olha, você vai precisar, se você for trabalhar com clínica, ter 5 anos de clínica sem lucro para você poder, a partir de 5 anos, começar a ter algum tipo de retorno financeiro, para as pessoas te conhecerem. Bom, pelo menos foi assim comigo e eu sei que várias pessoas passaram por isso. Quem passou por isso também? Quem ouviu isso durante a graduação também e puder, deixe um comentário aqui. Isso aconteceu comigo também, para a gente saber quantas pessoas, mais ou menos, estão aqui, né, que também passaram por isso. Eu acredito que é a maioria. Você passou por isso, Jéssica? Ah, com certeza, né? Às vezes a gente vem aí de uma formação das pessoas que nos desencorajam, né? Então tem muito tabu em relação ao dinheiro dentro da psicologia. Mas ainda bem que eu encontrei uma matéria online que desmistificou tudo isso. E você, Mi? Então, escutamos muito, né? E a gente tem essa questão da psicologia ser voltada muito para o atendimento social, para missão, a missão de ajudar ao outro, ao próximo, e a gente realmente tem esse propósito. Mas a gente também precisa ter recursos para investir, inclusive na nossa formação, para ser segura. Eu preciso ter uma boa formação, tenho que encontrar cursos como o Mater Online também, para te dar essa parte teórica, aplicar esse conhecimento teórico na sua prática e assim conseguir ser mais requisitada e mais segura. Então, a maioria das pessoas acaba realmente, né, escutando isso e sai da graduação com essa crença, né, de que, olha, eu vou ter que passar 5 anos comendo pão que o diabo amassou para só depois começar a ter sucesso dentro da psicologia. O fato é que eu aqui dentro do Mater Online diariamente escuto das minhas alunas recém-formadas que acabaram de pegar o CRP, que acabaram de colar grau, tá? E que em pouco tempo elas começaram a ter clientes. Isso é muito frequente aqui. Eu acho que a Jéssica, quando ela entrou aqui no Mater Online, ela ainda era estudante de graduação. Eu me lembro de um depoimento seu falando que você está no último ano de graduação. Foi isso mesmo, Jéssica? Eu estava no último ano de graduação. TCC e a formação ao mesmo tempo. Assim que me formei, já tinha aqui gente batendo na porta.
Isso é muito frequente, né? Então, assim, aqui é diário, né? Essa movimentação de eu escutar as pessoas, elas falam assim, gente, é inacreditável, eu achava que eu ia levar não sei quanto tempo para conseguir ter cliente, e comecei, né, os cursos aqui, já estou atendendo. Então, ser requisitada, você não precisa aguardar 5 anos depois de formado para si. Basta que você saiba de um segredo. Um segredo importante que não é contado para a gente na faculdade. O segredo que eu vou revelar aqui para vocês é o seguinte: quando nós temos um conhecimento específico, facilita o encaminhamento, facilita para que você se torne uma psicóloga requisitada, mesmo ainda não tendo completado 1 ano de formada. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas que recebem o seu CRP e vão para a clínica acabam abrindo uma clínica que eu vou chamar aqui de geral, clínica geral, tá? Então, eu vou atender todos os tipos de caso que chega ali para mim. Porque, olha, estou começando agora, essa é a crença que vem, né? Eu estou começando agora, então uma forma de eu começar a mostrar o meu trabalho é eu aceitando os casos que chegam para mim. Não tem nada de errado, clínica generalista, clínica geral, não tem nada de errado aceitar os casos que chegam, tá? Mas o fato é que quando você faz desta forma, dificulta que os clientes cheguem até você. Por quê? Porque você não tem um diferencial para apresentar para sua clientela, para as pessoas que quisessem ser atendidos aí por você. Por quê? Você ainda é nova no mercado, as pessoas ainda não te conhecem, as pessoas ainda não sabem, né, que existe uma clínica no lugar X e tal. Então, acaba chegando para você alguém que os seus parentes indicou, algo mais nesse sentido. Agora, se você é recém-formada e diferente de trabalhar com a clínica geral, você trabalha com a clínica específica, atendendo o que a gente chama de nicho, atendendo dentro de uma especialidade do conhecimento da psicologia, as coisas começam a facilitar, principalmente quando você vai atuar em uma área como é a psicologia perinatal. A psicologia perinatal é uma área de alta demanda. Só para vocês terem noção, por ano vão acontecer aproximadamente 3 milhões de gestação. Como vão acontecer aproximadamente 3 milhões de gestação por ano, e a gente já tem dados de pesquisa, uma série de informações que indicam que mais da metade dessas mulheres vão apresentar algum conflito psicológico, vão precisar de orientação, vão precisar de acolhimento e vão precisar de psicoterapia, mais da metade delas vão precisar de algum tipo de intervenção psicológica. Isso significa que a gente tem uma demanda alta. Mas o problema está em que a gente tem um número muito pequeno de psicólogos com conhecimento específico em psicologia perinatal, ou seja, profissionais qualificados para atender esse tipo de demanda. E só para dizer aqui que o psicólogo perinatal não atende só gestantes, tá? Vai atender tentantes, vai atender mulher no parto, no pós-parto, bebês, homens. Mas aqui eu tô pegando só uma partezinha que fica mais claro que a gente tem no IBGE, porque no IBGE a gente não tem o número de tentantes, por exemplo, tá? Para eu poder trazer aqui, mas a gente tem o número de gestantes, gestações por ano, de demográfico e tal, né, natalidade. Então, eu consigo te dizer a partir disso, mas existe muito mais demanda do que gestante, muito mais demanda. Todo dia tem alguém adotando, entrando para a fila da adoção, todo dia tem alguém na reprodução humana assistida e por aí vai, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Então, olha só, a gente tem uma demanda muito alta. E de psicólogos, nós temos aí aproximadamente 2.000, né? E assim, o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele coloca o infográfico, né, de número de psicólogos no Brasil com CRP ativo. E ontem eu estava olhando, inclusive, tem 433 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. É claro que existem muito mais psicólogos, mas a gente considera que o que estão com CRP ativo é o que estão atuando, é o que estão trabalhando. Então, são 433 mil
psicólogos atuando e apenas 2.000 com conhecimento específico nessa área. Isso significa que a demanda é muito alta e o número de profissionais é muito pequeno, é muito escasso. Só para você ter uma ideia, existem 5.570 cidades no Brasil. Se a gente tem 2.000 psicólogos e 5.570 cidades no Brasil, menos da metade das cidades no Brasil hoje contam com um psicólogo perinatal. Percebe que aí, então, é possível você ser uma psicóloga recém-formada quando você escolhe um nicho forte. Se você escolher um nicho, já é uma vantagem, tá? Sendo ele forte ou não. Só de você ter um nicho, as pessoas olham para você e já sabem, aquela ali é psicóloga de criança, aquela ali é psicóloga de família, aquela ali é psicóloga de bariátrica, aquela, entende? Já te diferencia dos demais. Você já não é mais uma psicóloga da clínica geral. Você já é uma psicóloga da clínica específica e facilita os encaminhamentos, facilita a indicação, facilita para a pessoa poder te enxergar e chegar até você. Então, isso vai acontecer também, principalmente num nicho tão forte quanto é o nicho da psicologia perinatal. Só para você ter ideia, não existe outro período na vida da mulher, desde a concepção até a morte, mais propenso para ela apresentar problemas de saúde mental, para ela apresentar alterações emocionais significativas. A gente até tem outros momentos, a gente tem a adolescência, a gente tem o climatério, mas a prevalência maior continua sendo no período de gestação e pós-parto. Ou seja, a maioria dos clientes da clínica psicológica são o quê? Mulheres. A maioria dos clientes na clínica psicológica são mulheres. E quer dizer, qual é o período que elas mais vão precisar de atendimento psicológico? Gestação e parto. E é incrível como a gente está com uma venda nos olhos e a gente não consegue olhar para o momento em que essa mulher mais precisa de atendimento, a ponto de nem mesmo os psicólogos saber que existe uma área chamada psicologia perinatal. E isso dificulta, se os próprios psicólogos não sabem, dificulta para as mulheres saberem que elas podem procurar esse profissional. Sabe por que elas não estão procurando por esse profissional? Porque elas não sabem que ele existe. Mas elas estão indo lá para o médico e fazendo reclamação no pré-natal dela. E sabe o que o médico está fazendo? Muitas vezes encaminhando ela para um psiquiatra, quando na realidade ela talvez não precisasse de medicação de um psiquiatra. Provavelmente o que ela precisaria era de uma psicoterapia. Só que nem o médico sabe que pode encaminhar para um psicólogo perinatal. Percebe? Então, assim, a gente consegue mudar uma realidade no Brasil através deste conhecimento. E você, que vai se formar agora, em dezembro, você que vai se formar agora em janeiro, que vai pegar o seu CRP, você quer ter clientes até o meio do ano que vem? Escreve aqui para mim, você que está assistindo e é estudante de graduação do último ano, que vai se formar agora nos próximos 4 meses. Até julho do ano que vem, você já quer ser uma psicóloga requisitada? Sabe o que significa ser requisitada? Significa que as pessoas vão estar te procurando para atendimento. Significa que os jornais da sua cidade vão estar te procurando para pedir entrevista. As revistas, a rádio, a televisão local, porque ela é pauta quente maternidade. Maternidade é pauta quente o ano inteiro. E quando eles vêm atrás de você, você ganha mais visibilidade ainda. As pessoas que assistem aquele jornal, que leem aquela revista, que escutam aquela rádio, que você vai oferecer algum tipo de entrevista, porque você vai, tá? As pessoas vão te conhecer ainda mais. Então, é possível, sim, ser uma psicóloga requisitada, mesmo você sendo recém-formada, quando você escolhe trabalhar com um nicho forte, como é o exemplo da psicologia perinatal. E por isso, aqui no Mater Online, eu escuto isso direto, tá? Essa transição entre aluna para psicóloga e psicóloga requisitada. Jéssica, você tem quantos anos de formados, fazendo favor? Eu me formei no final de 2019, comecei atendimento no começo de 2020, quando peguei o CRP. No meio da pandemia, no final do primeiro ano de formada, eu já estava com a minha agenda cheia no meio da pandemia. Então, em 2021, a minha agenda já estava fechada, mas eu ainda atendia, naquela época, algumas pessoas com demandas para além da psicologia perinatal.
Hoje, os meus atendimentos, minha clínica é 100% voltada para atendimento de gestantes, de mães no pós-parto. E eu sou muito feliz por isso. E eu sempre que posso, encorajo, inspiro esperança também nos recém-formados, porque é possível, é possível. E eu encontrei muito esse encorajamento aqui, né? Quando eu era recém-formada, não sei se eu já contei isso aqui em alguma live, mas quando eu era recém-formada, a Rafa, eu não tinha nem começado a atuação ainda, ou estava começando, algo assim. A Rafa me convidou para ser monitora das alunas. Por quê? Porque ela me viu, porque eu fazia questão dela me ver. Eu estava sempre ali engajada nos projetos da formação, eu estava sempre, Rafa, me ajuda nisso aqui. Então, acho que esse movimento também, né, Rafa, é porque ser requisitada depende muito de nós também. O quanto você vai se mostrar, o quanto você vai ser vista. Então, a Rafa começou a ver em mim uma potência que nem eu via ainda, né? Então, eu consegui muito esse grande empurrão, né? Aqui no Mater Online também. Então, se você também se sente inseguro, insegura, vem para cá, que aqui é tipo família, sabe? A gente nunca tá sozinho. Então, quando a gente pensa que não vai dar, alguém vem e diz, não, vai dar, vai que eu acredito em você. Legal, Jéssica. E Rafa, queria até ressaltar essa sua explicação, que tira também muito, quebra, né? Uma crença muito que as pessoas acham que ao fechar um nicho, ao escolher uma área específica, está fechando as portas dos consultórios para a demanda. Então, assim, mas se eu atender só isso, eu vou deixar de receber outros. E não é isso, né? Essa explicação da Rafa veio justamente trazer esse conhecimento para que você entender que ter um nicho te torna também mais atrativo e mais requisitado. E a gente vai passar logo para a segunda pergunta, seguindo aqui o gancho. E as psicólogas que estão formadas, estão fora do mercado, pararam aí para atender, às vezes até pela própria maternidade, estou puxando aqui até para a minha sardinha, pararam algum tempo por causa da própria questão de maternidade, elas também podem se sentir seguras e requisitadas voltando aí ao atendimento clínico? Maravilha, sua pergunta, Mi. E, novamente, psicólogas que já estão paradas há algum tempo, seja porque foi trabalhar em outro espaço, seja porque foram se dedicar à maternidade, seja por qual motivo for, e estão paradas por quanto tempo for, tá? Tem gente que está parada há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá? Consegue sim voltar para a clínica, ou às vezes até iniciar na clínica, porque às vezes estava trabalhando em organizacional, e aí para por um tempo, e aí quando quer retornar, às vezes a pessoa pensa assim, eu quero retornar para a clínica, né? Então, é possível sim, e aqui eu tenho vários exemplos de psicólogas que ficaram paradas por um tempo e, ao escolher voltar para a clínica, atendendo dentro da área da psicologia perinatal, também não levou 5 anos para conseguir atender e se divulgar e começar a ser requisitada na sua cidade, na sua região, tá? São pessoas que já desde o primeiro ano que voltaram a trabalhar, já começaram a ter destaque profissional, como é o caso da Milena. Então, se Conta um puxar a pouquinho aí, sardinha, né? Mi. Então, eu estava nesse movimento, eu trabalhava em recursos humanos na área de desenvolvimento de pessoas e resolvi sair para a maternidade. E aí foram 10 anos envolvida em 5 gestações. E a minha pausa foi realmente longa, até as meninas, né, das 5 gestações, eu tenho 2 filhas que ficaram comigo nesse processo. E aí, no meio da pandemia, encontrei o Mater Online, o coraçãozinho já estava chamando mesmo para atender, e comecei o curso em maio de 2020. Ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, eu resolvi fazer a pós-graduação do Mater Online. E 4 meses depois eu estava atendendo meu primeiro paciente com demanda em psicologia perinatal. E de lá para cá, nesses últimos 2 anos, é nessa área especificamente que eu me deleito em atender, né? Porque realmente é uma área que me vibra muito. Então, para vocês terem noção, a pausa foi longa, mas ao voltar em 4 meses eu já estava fazendo realmente um primeiro atendimento. De lá para cá, só mais conhecimento com Mater Online, também como disse a Jéssica, sempre aqui tentando socorro Rafa, e ela sempre entregando muito, até que eu também fui convidada e muito honrada em ser monitora, então a gente está aqui nesse processo, né, Jéssica? Porque a gente realmente faz esse movimento de atrás de conhecimento e agora a gente pode aplicar. Então, 2 casos aqui para vocês entenderem, né? A Jéssica recém-formada, eu vou fazer
Vou entregar um pouco a idade, vou fazer 22 anos de formada agora em dezembro, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, pessoal. E desses 22, os 2 últimos anos eu atuo especificamente, exclusivamente com psicologia perinatal. E quanto tempo você ficou parada, Mi? Rafa, 5 em anos? torno... Não, mais de 10. Mais de 10. 10, porque eu parei justamente a primeira gestação, quando nasceu meu primeiro filho, até a última nascer, que já foi em 2013, deu um pouquinho mais. E quando eu voltei, ela já estava com mais de 2 anos. Então, mais de 10 anos, gente. Bastante tempo. Show! Tá vendo? Quando você escolhe um nicho para trabalhar, as coisas são facilitadas para você. Diferente de quando você vai começar, vamos supor, se você é recém-formado, que a gente acabou de falar, ou se você já está parada há um tempo, 3, 5, 10, mais de 10 anos, como foi o caso da Milena, né? E você vai voltar para a clínica, se você for para a clínica geral, provavelmente você vai encontrar, sim, maior dificuldade. Por quê? Porque você não vai ter um diferencial para oferecer para as pessoas. É uma coisa que eu gosto sempre de falar. Imagina uma sala com 100 pessoas usando amarelo. Nenhuma tem nenhum diferencial. Agora coloca uma única pessoa de vermelho nessa sala. Pronto, ela ganha destaque, ela ganha diferencial. Todo mundo sabe quem é ela. Não há dúvidas, as pessoas sabem, as 100 pessoas sabem quem é ela, porque ela não tem como passar despercebida, percebe? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ter uma clínica em que você vai atender, né, dentro de um conhecimento específico, uma clínica especializada em um determinado tema dentro da psicologia, como é o caso da psicologia perinatal, não te faz ter mais dificuldades para encontrar clientes. É ao contrário, totalmente oposto. A própria Milena lembrou isso agora há pouco, né? Então é totalmente oposto. Na realidade, você ter um conhecimento específico e uma clínica em que você atende dentro daquele conhecimento específico, aumentam as chances de você se tornar uma psicóloga requisitada. Por quê? Fica fácil das pessoas olharem para você, você é aquela que está usando vermelho, lembra? É como se as colegas generalistas que atendem na clínica generalista estivessem usando amarelo. E aí, qual que é o diferencial que elas têm para oferecer? O preço. As pessoas não escolhem essas colegas pela qualidade do serviço. Muitas vezes escolhem essas colegas pelo preço. E aí começa a virar concorrência desleal. Para que você possa ter um cliente, você tem que cobrar mais barato que a colega. E ninguém fica satisfeito. Você não fica satisfeito porque você não está conseguindo pagar suas contas e sentir prazer com a sua profissão, e o cliente também não fica satisfeito. Porque se você está cobrando aquele preço, você não está entregando necessariamente aquilo tudo que ele precisaria, porque você muitas vezes não vai ter o tempo de estudar o caso dele, muitas vezes você não vai ter recurso financeiro para pagar um curso, para comprar um livro, para ler e se aprofundar mais no caso dele. Então fica algo injusto com o cliente e com o próprio terapeuta. Agora, quando você tem um nicho, facilita. Isso facilita, esse caminho ele fica livre, né? Ele não fica ali, ó, ai meu Deus, né, a concorrência, o que eu faço para me destacar aqui? Ter um conhecimento específico para oferecer já é isso. Já te coloca de vermelho, já faz com que as pessoas olhem para você, te conheçam e fica muito mais fácil para você, então, se tornar mais requisitada. E como que nisso tudo você também consegue se tornar segura? Como que no primeiro ano, como que após parado 10 anos sem estar trabalhando com a psicologia, logo no primeiro ano você já começa a ser requisitada e como que você ainda consegue se sentir segura? Porque tá 10 anos parada. Né? Já não lembro mais nada, só lembro do nome Freud e Jung, mais nada. No máximo, eu vou lembrar do Skinner, já não lembro de mais nada. Né? Como que eu vou me sentir segura para atender? Você vai se sentir segura para atender? Por quê? Se você estiver aqui com a gente no Mater Online, nós vamos te dar toda a base que você precisa para se sentir segura. Um profissional que se sente seguro na atuação é aquele profissional que tem conhecimento. Quando ele tem conhecimento, quando ele sabe sobre as ferramentas que ele pode usar,
as técnicas que ele pode usar, quando ele está em contato com aquela teoria. Isso facilita para ele ter segurança, porque ele sabe exatamente o que fazer. O que fazer quando uma mulher está com depressão? Como identificar que uma mulher está com depressão pós-parto? Quais são os fatores de risco para uma mulher apresentar depressão pós-parto? Quais são as intervenções que eu posso fazer com uma mulher com depressão pós-parto? Eu posso trabalhar com o bebê dela também ou não? O marido dela pode ter depressão pós-parto? Eu sou responsável por olhar por isso também ou não? Você vai saber responder tudo isso, porque você vai ter conhecimento. Elas se sentiram seguras para poder atender logo no primeiro ano, segura para atender logo quando ela voltou após 10 anos parada com a profissão, foi porque adquiriu conhecimento no melhor espaço que existe hoje no Brasil para ensinar a psicologia perinatal. E ao se sentir segura, naturalmente começaram a ser requisitada. Porque na hora que ela se sente segura, que ela tem esse conhecimento, é quando ela tem coragem de abrir a clínica. É quando ela tem coragem de entregar cartão. É quando tem coragem de fazer um stories mostrando que atende naquela área. Porque se sente segura, não fica com medo de fazer um story. O que vão falar? Claro que você se sente segura, eu me sinto segura. A gente não está acostumado a lidar com câmera, essas coisas. É normal. Mas a firmeza de eu sei o que eu estou falando, eu não estou falando besteira, né? Depois vão vir aqui falar que eu estou falando coisa que não é científica. Não, esse medo não tem. Às vezes tem vergonha de falar, né? Ai, será que eu tô bem, né? Será que eu vou falar direito as palavras? Mas não se tá falando direito sobre o tema. Isso a pessoa tem certeza que ela tá falando direito. Porque não é só a Rafaela falando. A Rafaela fala aquilo que a ciência produziu. Elas leem os artigos científicos, né? Elas assistem a aula e elas leem os artigos científicos. Então, elas se sentem mais seguras do que elas estão no caminho certo. Se sentem seguras que estão, sim, com o conhecimento adequado para passar para as outras pessoas. E quando elas se sentem seguras, nisso facilita. O cliente também se sente seguro porque vê que o terapeuta é seguro e começa, naturalmente, a ser requisitada. Portanto, sim, é possível ser uma psicóloga segura e requisitada, mesmo após ter parado de trabalhar muitos anos com a psicologia e voltar ainda no primeiro ano, é possível. Rafa, e psicólogas que atuem em outra área, né, da psicologia, mas têm o desejo de migrar para a clínica, elas também podem se sentir seguras e mais requisitadas na atuação, né, nessa nova área? Isso acontece muito aqui no Mater também. Eu acho incrível que a área que a maioria das psicólogas daqui do Mater, que trabalhavam em outro espaço antes, esse outro espaço era organizacional. Então, é um número muito alto, né? Tem gente que trabalhava em outros e tal, mas eu acho isso curioso, o porquê é que as psicólogas organizacionais depois querem trabalhar com a psicologia clínica e escolhem a área da psicologia perinatal, né? Então, assim, é bem curioso isso. Mas, sim, isso acontece direto. Psicólogas que trabalhavam em outros campos da psicologia que querem ir para a clínica, ou às vezes até psicólogos que trabalhavam na clínica, mas trabalhavam na clínica generalista, e às vezes não querem nichar, porque a clínica delas já está indo bem, então elas não veem necessidade nenhuma de ter um nicho, mas elas veem necessidade de ter o conhecimento, porque elas estão recebendo essa demanda na clínica. Então são pessoas responsáveis, né? Porque o problema não é você ser uma clínica geral, não tem problema nisso. Muita gente vive muito bem da clínica geral, tá? E tá tudo bem, né? Mas para quem está começando, para quem vai recomeçar, ir para a clínica geral talvez possa ser um dificultador aí para você, logo no primeiro ano, poder colher frutos, né, do atendimento clínico aí, tá? Não tem nada de errado. Então, mesmo pessoas que estão trabalhando em campos diferentes e querem começar a ir para a clínica, e mesmo as pessoas que estão na clínica, indo bem na clínica, mas são profissionais responsáveis e éticos e sabem que, olha, para atender gestante, para atender tentante, para atender mulher no pós-parto, precisa de conhecimento, então todas essas pessoas, sim, conseguem se tornar requisitadas, conseguem se tornar seguras, né, a partir do trabalho, do conhecimento da área de psicologia perinatal. Então, tranquilamente isso é possível. E Rafa, agora nos responde o que é preciso para a psicóloga ser requisitada e segura no atendimento clínico? Para a psicóloga poder ser requisitada e segura no atendimento clínico, é preciso ter conhecimento sobre uma área, ter domínio. Você só vai ter segurança se você tiver domínio técnico, metodológico,
teórico, prático a respeito dessa temática. Então, quando você tem domínio disso, você vai ficando segura, você se sente segura. E para você ser requisitada, você tem que usar vermelho, você tem que mostrar diferencial. Diferencial nem sempre significa ter um conhecimento específico, tá? Pode ser outras coisas. O meu diferencial pode ser que eu cobro R$10. Né? O meu diferencial pode ser porque, sei lá, eu sou aqui ri mais alto aqui do prédio, sei lá. Diferencial nem sempre, mas percebe que quando a gente está falando de profissão, assim, e algo que fica bem fácil da gente se diferenciar é ter conhecimento específico. Presta atenção, quando a sua menstruação está desregulada, você vai no clínico geral ou você vai no ginecologista? Quando você sente um desconforto no estômago, sei lá, você procura o clínico geral, você vai num gastro. Se o seu joelho está doendo, você vai no ortopedista ou você vai no geral? As pessoas querem ser atendidas por profissionais especialistas na área do problema dela. Ela quer que o problema dela seja resolvido o mais rápido possível. Ela não quer ter insegurança de ter que esperar saber se aquele profissional sabe ou não resolver o problema dela. Pessoas pagam mais caro para ser atendida por profissionais que vão proporcionar para ela uma experiência diferente dos demais. E a experiência é diferente porque aquela pessoa ela tem conhecimento específico, ela estudou exatamente sobre aquilo. Por isso que é mais caro. E tem muita gente com recursos financeiros que querem, desejam ser atendidos por esses profissionais de conhecimento específico sobre a dor delas, sobre a angústia delas, sobre aquilo que causa sofrimento para elas. Então, se você quer, de fato, se tornar uma psicóloga requisitada e segura, eu te faço convite para conhecer a área da psicologia perinatal, porque aqui tem tudo que você precisa para ser uma psicóloga requisitada e para ser uma psicóloga segura. E para você dar esse primeiro passo, né, para você ser uma psicóloga mais requisitada e segura, uma das coisas que você precisa fazer agora é a sua inscrição para a nossa semana de psicologia perinatal, que eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho sobre essa semana para vocês. Gente, então já pegando o gancho aqui, a Rafa já iniciou aí o convite, então vou reforçar. Do dia 14 ao dia 20 de novembro, nós teremos a Semana da Psicologia Perinatal, para ajudar você, para entregar para você o caminho das pedras, para você conseguir ser uma psicóloga requisitada, atuando com segurança na psicologia perinatal e transformando aí, né, a vida de mães, pais, bebês, famílias. E então já clica, tá passando aqui o link, né? Você também pode acessar o link pelas redes sociais do Mater Online e já fazer a sua inscrição agorinha mesmo, tá? Saindo daqui, o seu primeiro passo já tem que ser esse. Caso você queira ser uma psicóloga requisitada e com segurança. Porque também não basta querer, né, Rafa? Eu acho que o que ancora a mudança é a sua ação. Então já saia daqui dando o seu primeiro passo em direção a isso que você deseja, tá? E eu aproveito também e convido vocês para entrarem no nosso canal do Telegram, Psi por um Mundo Melhor. Lá também você vai ter acesso gratuito a conteúdos de muita qualidade a respeito da psicologia perinatal. E também ali você vai ter acesso, né, a conteúdos que também te ajudam a ir despertando essa segurança e se tornando aí um imã, né, para poder ser requisitada. Aproveito também para deixar um convite aqui para vocês curtirem o canal do Spotify do Mater Online, vai aparecer o linkzinho aí também, para vocês acompanharem, sempre conteúdos riquíssimos, sempre entrega aí também de muito conhecimento, para continuar nesse mesmo padrão que a gente está falando aqui, né, se sentir segura e requisitada. Então, já aguardo vocês todos, né? Tanto aí nas redes, como na Semana de Psicologia, e no próximo ano assistindo os programas que vão vir pelo Mater Online. Um grande beijo para todos, obrigada aí por estarem conosco nessa manhã.